O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou-se ela ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Glória a Deus. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel, Deus dentro do barco, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que ela deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, renova-me por ela, consola-me por ela, e eu glorificarei o teu nome. E na certeza de que estás nessa palavra, eu já me assento, dando glória, aleluia. glória a Deus. Sempre. Meus irmãos, os cristãos nominais eles se dizem cristãos, mas não têm relacionamento com Cristo, e que se dizem cristãos segundo a sua cultura, são aqueles que se lembram de Jesus, ou do nascimento de Jesus, uma vez por ano. Quando chega dezembro, vão decorar as suas árvores de Natal, vão estender as suas luzes na varanda, vão pendurar as suas guirlandas na porta, vão preparar o seu peru, sua champanhe, vão trocar de presentes entre si, e esquecem de presentear o aniversariante, e ficam esperando São Nicolau descer por uma chaminé que 95% das casas do nosso país não tem. Eles chamam São Nicolau de Papai Noel, diferente de nós, os cristãos, que não temos o Noel do Papai, mas nós temos o Papai do céu. Que nos dá tudo aquilo que precisamos. É óbvio que é uma forma equivocada de celebrar o Natal. Nós, os cristãos evangélicos, sabemos
É Deus dando o seu Filho para morrer por uma humanidade pecadora, desviada, para tentar trazer para o mundo. Por isso hoje eu quero falar de uma forma muito rápida, rasa, sucinta, a respeito do tema 7 personagens centrais do verdadeiro Natal. Glória a Deus. 7 personagens centrais do verdadeiro Natal. O primeiro personagem, primeiro porque é o principal, primeiro porque é o idealizador, Deus. O nosso Deus idealizou, prometeu, edificou, planejou, conduziu, patrocinou, mexeu nos tempos e nas épocas até que chegou à plenitude, conforme diz Gálatas 4:4. Quando, na plenitude dos tempos, ele entregou o seu Filho para morrer pela humanidade e livrá-la dos seus pecados. Desde o Éden, desde o Gênesis, no capítulo número 3, quando Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus nunca perdeu o controle da história. Muitos que não têm um relacionamento com Deus começaram a perder. Deus levou a mão, Deus perdeu o controle, a humanidade está confusa. Mas quem conhece a Bíblia sabe que do Gênesis a Malaquias o Senhor foi mexendo, foi conduzindo, foi construindo uma plataforma para preparar o Natal, o nascimento do Salvador. Por isso mesmo, de Gênesis a Malaquias, Jesus está representado em todos os livros. Eu não vou falar todos, mas em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o nosso libertador. Em Levítico ele é o nosso legislador. Em Deuteronômio ele é o cordeiro que leva para fora do arraial o pecado do povo. Em Josué ele é o nosso capitão. Em Juízes ele é o nosso juiz. Em Ruth ele é o nosso parente remidor, Boaz. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. E assim vai até Malaquias, porque Deus foi conduzindo a história para que se chegasse ao sentido e à realização do cumprimento da promessa do verdadeiro Natal. Glória a Deus. O Senhor disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O nosso inimigo das nossas almas ouviu. Lá no Éden ele ouviu, porque ele fazia parte desta profecia. A sua cabeça seria esmagada por aquele que queria a semente da mulher. Deve ter pensado consigo mesmo: Deus equivocou-se, porque a semente é do homem, a semente não é da mulher. Mas por via das dúvidas, eu vou seguir essa semente por onde ela nasceu. Por toda a genealogia, por onde for, eu vou seguir a semente. Isso fica muito claro quando chega em Davi. Davi, filho de Jessé, trazia em si a herança da semente, porque da sua linhagem viria o Salvador. Então o diabo ficou mirando: eu vou atrapalhar a vida de todos os reis de Israel. Mas Deus que não se deixa escarnecer, quando chega em Davi, ele bifurca a semente, ele bifurca a descendência. Houve uma descendência
E o diabo se agarrou nessa descendência. É óbvio, será rei, filho de Davi. É óbvio que vai estar na descendência de Salomão. Por isso Salomão foi tão enrolado, complicado assim também foi com Roboão, com todos os reis que sucederam, porque o diabo estava querendo matar a semente da mulher. Mas Deus não manda a semente pela linhagem de Salomão. Ele manda a semente por um outro filho de Davi, chamado Natã. E aí você entende como que José e Maria são descendentes de Davi e não eram parentes próximos. Porque José era da descendência de Davi na linhagem de Salomão. Você nota isso em Mateus, na genealogia de Mateus. Mas na genealogia de Lucas, você entende que Maria vem da descendência de Davi por Natã. Ambos nasceram na Judéia, parte sul de Israel, como descendentes de Davi. Ele nasceu primeiro. A certa altura da sua vida, seus pais decidem se mudar para a parte norte de Israel, para a Galileia. Escolhe uma cidade, Nazaré. Ele vai, começa a trabalhar, vira um microempreendedor individual, numa época que não tinha Casas Bahia, Magazine Luiza, Marabás, para se comprar móveis, tinha que se mandar fazer, encomendar. Ele, como carpinteiro, desenvolveu o seu negócio. Aproximadamente 30 anos ele tinha, quando lá na Judéia nasce a filha de um casal. E antes que ela completasse um ano, eles também decidem mudar para a Galileia e escolheram a cidade de Nazaré. Ele agora tem 30, ela é uma recém-nascida. Os pais dela precisam de um berço para colocar na casa nova, que acabava de mudar. Ficam sabendo que por ali tem um carpinteiro de primeira. Vão até ele, encomendam um berço. Começa uma amizade. E quando ela completa por volta de 15 anos, ele agora que tem 45, ela tem 15, ele vai e pede a mão dela em casamento. Maria, com 15 anos, fica desposada, noiva de um homem maduro chamado José. E estão se preparando para casar. Aí o que acontece? Para você que acha que Deus perdeu ao longo da história, Miqueias, no capítulo 5, há uma promessa de Deus de que o Messias tinha que nascer na Judéia, em Belém de Judá, Belém de Efratá, a menor das cidades da Judéia. Mas os dois escolhidos para trazer o Messias, para ser gerado nela o menino do Espírito Santo, e o outro para ser o pai do de Jesus, estão lá na Galileia. Se Jesus nasce lá, não se cumpre a promessa de Miqueias, sim. E Deus é responsável por aquilo que promete. E quando Ele promete, Ele vai cumprir do jeito que Ele prometeu. Ele pode morrer nos céus e a terra, mas
Senhor quer que nós contratemos e que vão para Israel, que batam de porta em porta, perguntando, fazendo um censo, quantos moram aqui, qual é a renda da família, quantos filhos têm, quantas TV tem em casa. Mas Celso falou, não, eu vou fazer um censo diferente. Não vão ser o recenseador que vão na casa, vão ser os moradores que vão até o recenseador. E tem mais, eles têm que se recensear na cidade do seu nascimento. Mas isso vai dar um trabalho. Eu não quero saber, eu sou imperador civil. Houve uma movimentação em todo Israel, gente viajando para cima, gente viajando para baixo. É por isso que quando chegou o tempo, não existia lugar de hospedaria, havia uma movimentação. O mundo da época estava movimentado por causa desse recenseamento, gente subindo, gente descendo, gente indo para um lado, gente indo para o outro. O mundo movimentou. Eu estou dizendo isso porque Deus mandou lhe dizer, quando Ele te prometeu uma coisa, fica tranquilo, nem se for para mover o mundo, nem se for para mover o céu, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor não perdeu o controle. Aleluia! Deus está no controle da história, como aquele que idealizou, como aquele que projetou, como aquele que construiu a plataforma para o nascimento do Salvador. É por isso que nós hoje louvamos a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo, não é? E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Você pode aplaudir o Senhor? O principal personagem do Natal, o segundo personagem do Natal, que é central no movimento natalino, e que pouco se fala dele, é José. José de Nazaré, carpinteiro. Mas você já parou para pensar no altruísmo de José? Um homem maduro, com a sua própria empresa, que lutou, que pelejou, que sempre honrou a sua palavra, que se comprometeu com a família da sua noiva. Ela, afinal de contas, é uma adolescente. Quando eles forem casar, ela vai ter no máximo 17 anos. Ele já estava pensando como fazer os móveis para a sua casa. Ela estava fazendo enxoval. E de repente, Maria vai para ele e diz: José, eu estou grávida. Eu fico imaginando qual seria a reação esperada. Como é a reação normal? A reação esperada naquela época era José levá-la ao sinédrio, levá-la ao sacerdote, para que ela fosse exposta, para que ela fosse julgada, para que ela fosse condenada em a pena segundo a lei judaica.
a conheceu. Mas o altruísmo de José foi tanto que ele se calou. E a Bíblia diz que ele não ousou infamá-la. O que infamá-la, pastor? Atualizando essa palavra, o máximo que eu posso dizer, ele não quis lançar sobre ela nenhuma fake news. Se eu não sei o que está acontecendo, eu não vou falar nada. Eu prefiro ficar lá. Se está acontecendo alguma coisa que eu não entendo, fecha o ouvido. E foi isso que ele pensou. Eu não vou falar nada. Mas consigo mesmo, ele disse: eu não tenho coragem para casar, o filho não sendo meu. Mas o meu amor por ela é tão grande que eu não posso expor. Eu não quero que ela seja julgada, muito menos condenada. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar a culpa sobre mim. Eu vou embora. Eu vou sair de cena no secreto. Porque se eu sair de cena no secreto, ela vai ser vítima. Foi abandonada pelo noivo que estava grávida. Ele vai ser o culpado. Abandonou uma noiva no altar, fugiu covardemente. Mas a pena sobre ele não seria a mesma que sobre ela. Então ele disse: é melhor eu chamar por mim essa dúvida, essa culpa, mesmo que essa situação tenha frustrado o meu sonho de me casar, de constituir família, eu vou sair desse ano. A Bíblia fala que do dia para a noite, enquanto ele pensava nisso, o anjo veio para ele em sonho e disse: José, não ouse fazer o que você está pensando, porque o que está sendo gerado em Maria não é de homem nenhum, é obra do Espírito Santo de Deus. E o ente que dela vai nascer será chamado Filho do Altíssimo, e tu colocarás o nome dele de Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não pergunta nada. A intimidade dele com Deus, o relacionamento dele com Deus, era num nível tão tremendo que ele pensou: eu sirvo a Deus não porque eu entendo, eu sirvo a Deus porque eu quero obedecer. Ele sentiu que ele faria parte do plano, então ele se submete ao plano sem entender. Porque Deus não precisa de nós entendamos. Deus precisa de nós o obedeçamos. Então ele se cala, ele vai se submeter ao plano da salvação. A palavra do Senhor vai dizer a terceira pessoa. Terceiro personagem central do verdadeiro Natal: Maria de Nazaré. Muitos cristãos a desprezam tanto que parece que falar dela é pecado. Os irmãos que me conhecem mais tempo, eu costumo fazer a propaganda de uma mensagem do pastor Walter Brunelli, que para mim até hoje, eu falei isso para ele, e por incrível que pareça, ele nem se lembra dessa mensagem. A mensagem que ele deu na década de 90, em Boston, sobre Maria, uma festa, um congresso das irmãs da Assembleia de Deus de Boston. Mensagem que eu ouvi duas vezes que eu passava no programa de televisão, eles repetiram e eu assisti a mensagem duas vezes. E nunca mais esqueci. E disse para ele: um dia eu vou pregar essa mensagem, mas nunca tive coragem, porque a mensagem é tremenda. Ele pregou uma missão tão grande para alguém tão frágil.
cara, eu estava conversando com ele disse assim, pastor, então, me conte dessa mensagem para ver se eu lembro. Eu contei para ele a mensagem dele. Ele falou que pode ser ter gravado a mensagem toda. Eu gravei. Deus só não me deu autorização e coragem, mas quando Deus me deu, para gravar. Muito grande, falando sobre Maria. Uma missão tão grande para alguém tão frágil. Se você visse as imagens, ele pegando fogo descendo, gente rodando, Espírito Santo pegando a mocidade, as irmãs, uma missão tão grande para alguém tão frágil. Pode ser desprezado, mas uma coisa nós temos que dizer. Pare para pensar quantas virgens havia em Israel naquele tempo. No meio de todas, Deus deu-nos um e elegeu uma. Deus deu-nos um e achou graça em uma. Por isso o anjo disse: salve a graça. E agora Deus vai colocar nos ombros desta adolescente, 16 anos, 17 anos, uma responsabilidade tão grande. Porque Deus viu algo especial nela. Não houve coincidência. Deus viu qualidades especiais naquela jovem. Vai dizer para ela, quando a encontra em sua casa, salve a graciada. Ela foi espantada, porque essa não era a salvação. A salvação do judeu era Shalom Adonai, que traduzindo é o nosso Pai do Senhor. Que história é essa de salve agraciado? Aí ele diz: não temas, eu vou vir te contar um negócio aqui. Você vai ficar cá. Como? Se eu não conheço mal nenhum, fica tranquilo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, moverá em você, e você será mãe do Salvador. E ele herdará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Qual foi a resposta da jovem? Diante de uma bomba dessa, ela estava preocupada com o seu cocheiro, o seu tricô, costurando o seu enxoval, e agora de uma hora para outra, uma bomba dessa. Eu estou grato, não é do meu noivo, não é de homem nenhum, mas é obra do Espírito Santo. Como explicar isso? A única coisa que ela fala, ela diz: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Ah, pastor, é óbvio que ela disse isso. Afinal de contas, quem falou para ela foi um anjo. Deixa eu dizer uma coisa: o mesmo anjo que apareceu para Maria, 6 meses antes, tinha aparecido para Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista. E ele era voluntário. Zacarias era sacerdote, Maria não era. Sabe o que aconteceu? Zacarias: não, como? Isso é impossível. Não é impossível? Então quando eu for embora, você vai ficar sem voz. Você vai ficar mudo. Ele viu o mesmo anjo e ficou mudo. E aí disse para ele: Zacarias, fala o que aconteceu. Escreve. Fala. Ficou mudo. Mas quando o anjo deixou Maria, ao invés dela estar muda, ela que respondeu: seja feita em mim a vontade do Senhor, começou a louvar o Senhor. Dizendo: minha alma engrandece ao Senhor. Esse é o canto de Maria. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrar o amor. Santo
ser adorado é o Senhor. Mas eu acho ela tremenda. A sua atitude, o seu modo de agir, não só no nascimento do Senhor, mas durante a sua vida mostra isso. Um dia, ela tinha sido convidada para ajudar no casamento de uma amiga, da filha de uma amiga, em Caná da Galileia. Ela nem sabia que o seu filho Jesus Cristo já estava viajando por todo Israel, estaria presente, porque ela foi convidada pela mãe da noiva. Jesus foi convidado por Natanael, que era de Caná da Galileia. E ela vê Jesus ali. E de repente, ela percebeu que estava acabando o vinho. Ela vai para Jesus e diz: Jesus, filho, eles estão ficando sem vinho. Ele dá uma resposta que nós temos na nossa cultura, se a gente for analisar, parece até complicado, mas não é. Ele diz: mulher, o que tem contigo? Não está chegando, não chegou ainda a minha hora. Ele não disse que não podia fazer nada, ele disse que não tinha chegado a hora. Ela deixa Jesus onde Jesus está, vai até os servos e diz: eu preciso falar com vocês, Senhor, porque eu e o servo. Mas não, Dona Maria, fala o que aconteceu. Você está vendo aquele jovem ali? É meu filho, o nome dele é Jesus. Vão lá para perto dele e faz o que ele mandar. Mas peraí, Jesus já não tinha visto que não deve dizer nada? Por que agora ela manda os servos ficar dela e a disposição dele? Porque a intimidade dela com Deus era tão grande que ela sabia que Jesus não ia poder deixar de fazer alguma coisa para ajudar naquele casamento e ajudar aquela família a não passar, né? Ela é uma mulher especial. Uma mulher tão especial. Eu vou falar, desculpe minhas irmãs, ela agiu na contramão do natural. Porque não é comum a mulher guardar novidade. Como eu falei, não é normal. Ela acabou de receber a novidade do anjo. O mais normal possível é: vou contar para a mamãe, vou contar para a minha vizinha, vou contar para minhas amigas, porque a mulher tem necessidade de falar, de contar a novidade. Disse o escritor certa vez que uma mulher que não fala é como uma fonte que não escorre. Se ela segurar, ela implode. Então a mulher solta. Eu disse uma vez para os irmãos, não sei quem lembra, se esqueceu, glória a Deus, vou lembrar para vocês sentirem raiva de novo, que a mulher tem necessidade de falar 21.000 palavras por dia. E os homens, só 7.000. Então não adianta insistir. Você chega cansado do trabalho, você já gastou suas 7.000 palavras, já está agora aqui, mas ela ainda tem muitas palavras para falar, porque sozinha em casa no trabalho ela não gastou as 21.000 palavras. E ela segura. A Bíblia fala que tudo que aconteceu, ela se cala. Por isso que essa mulher é alguém especial, uma personagem central do verdadeiro Natal. Quarto personagem central do verdadeiro Natal: os pastores. Nas peças teatrais, às vezes ele aparece só de passagem, carregando o cordeirinho. Eles não têm fala, entra no mundo, sai calado, é só presencial. Mas eles foram personagens centrais. Por que, pastor? Primeiro, porque estão na Bíblia. Segundo, porque os anjos foram visitá-los aonde eles estavam tomando conta das ovelhas. E isso não é para qualquer um. Eles estavam de noite, de madrugada, tomando conta das ovelhas. E o anjo apareceu e depois uma miríade de anjos acompanhou. Esses pastores eram alguém especial, personagens principais. E eu vou lhe dizer uma coisa:
Eles eram tão principais e são tão principais na história do Natal, que os anjos não foram na corte de Herodes para cantar lá. Não cantaram no cinema, não cantaram na sinagoga, não cantaram em praça pública, mas cantaram para estes pastores. Eu vou lhes contar por quê. Porque estes pastores, especificamente, que receberam a visita dos anjos, anunciando: eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi nos nasceu Jesus Cristo Salvador. Jesus que é Cristo Senhor. Primeiro, apareceu para eles, porque eles eram pastores não de qualquer rebanho. O rebanho deles, em Belém, que estava 8,5 km de Jerusalém, era desse rebanho que se tiravam as ovelhas, os cordeiros, para o sacrifício do templo. Então, esse rebanho que esses pastores estavam dando conta eram animais especiais, escolhidos. Por isso, cuidado deles de estar mesmo de noite, tomando conta desses cordeiros. E quando os anjos vão a ele, o anjo dá uma senha. Senha, pastor? Sim. Olha o que o anjo diz: e isto vos servirá de sinal. Por que um sinal? Por que servir de sinal? Para que os anjos comprovassem, que os pastores comprovassem aquilo que o anjo falou. Eles disseram: vocês vão achar na cidade de Davi, Belém, o menino envolvido em faixas. A maioria das versões está plana, mas os originais, aqui em James, a nova versão transformadora, que é uma delas, trazem faixas. Por que o anjo deu a esses pastores essa senha? Sinal. A coisa mais natural do mundo é criança sendo envolvida em coelho, em pano. Mas o anjo disse: vocês vão encontrá-lo envolvido em faixas. E isso para os pastores era uma senha. Qual senha? Aqueles pastores cuidavam e criavam animais para o sacrifício no templo. E eles tinham um costume. Sabe qual? Quando o cordeirinho nascia, eles pegavam faixa e enfaixavam as perninhas dos cordeiros. Para quê? Dois motivos. Primeiro, para que uma perna enfaixada, eles se movimentassem menos e ganhassem peso mais rápido. Segundo, durante 6 meses, eles amarravam as pernas, desamarravam à noite. Amarravam as pernas, desamarravam à noite. Quando eles chegavam em 3 anos, que era o tempo exato para o sacrifício, eles já estavam acostumados, já tinham gravado na memória. Quando amarravam as pernas, eu não preciso nem gritar, porque eu posso ficar muito, já estava acostumado. Ah, você entendeu, né? Então, quando o anjo disse: vocês vão achar enfaixado, enrolado em faixas, eles então estavam recebendo uma senha. Nós cuidamos das ovelhas, dos cordeiros para o sacrifício, mas o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo nos nasceu hoje na cidade de Davi. É Cristo o Senhor, e ele já está amarrado em faixas, porque quando chegar o tempo, ele vai como ovelha muda diante dos seus touros e amigos. São os magos, também chamados de sábios do Oriente. A tradição dá o nome deles: Gaspar, Belchior, Baltazar. E durante muito tempo se fez uma confusão
foi visitar Jesus? Foram os pastores ou foram os magos? Foram os pastores ou foram os reis magos? Primeiro foram os pastores, que foram visitar Jesus no dia que nasceu, porque o anjo foi avisado, eles foram até Belém, acharam ele envolvido em faias. Os magos viram a estrela de Jesus lá do Oriente, porque eles eram sábios, porque eles eram astrônomos, não astrólogos, que analisam o zodíaco. Eles eram astrônomos que analisavam os astros celestes, e eles perceberam o movimento de uma estrela, e a estrela tinha um formato conhecido deles, era a estrela de Davi. E aí eles começaram a mapear e fazer cálculo. Essa estrela mostra que nasceu um descendente de Davi, que é rei de Judá. Então eles vieram do Oriente, mapeando a estrela até chegarem em Israel. A Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia fala que eram magos, mas a tradição diz que eram 3. Me dá um nome: Gaspar, Belchior, Baltazar. E aí, a tradição turca diz que eram 4. Como assim, pastor? Eles eram 4. Se comunicavam na época por mensageiros. Então, além dos 3, havia um 4, chamado de um 4 sábio, chamado Alcabã. Só que cada um deles saíram das suas terras e foram se encontrar na casa de Belchior na Pérsia, para dali partirem para Jerusalém e seguirem a estrela. Então, Gaspar veio da Babilônia, Baltazar veio da Arábia, Alcabã veio da Mesopotâmia. Eles iam se encontrar na Pérsia, e a partir da Pérsia, que já não era perto, eles iriam viajar todos juntos para Jerusalém, porque eles viram a estrela e calculavam no mapa aonde que essa estrela estava. Só que houve uma confusão. 3 partiram, um não conseguiu chegar, justamente o Alcabã, que vinha da Mesopotâmia. Eles partiram em 3 da Pérsia para irem para Jerusalém. Sabe o que aconteceu? A viagem era tão difícil que eles não chegaram no dia do nascimento. Esquece aquela história do presépio mexicano, né? Eles demoraram 2 anos. Por isso a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles acharam o menino na casa. Já não estava mais na escrivaria, estava na casa. José nem estava presente, ele estava trabalhando. Quem estava lá? Jesus e Maria. E eles vêm e o adoram. Adoram Jesus, não adoram Maria. Mas estavam 3 e vieram quando Jesus já tinha 2 anos. E antes de chegar na casa onde Jesus estava, eles passaram lá no palácio, conversaram com Herodes. Herodes ficou endemoniado, porque eles chegaram e falaram: nós viemos do Oriente e viemos visitar aquele que é nascido do rei dos judeus. O diabo, o Herodes, virou um Jiraiya. Ele era rei. Não existe rei que nasça rei. Rei nasce príncipe. E a maioria dos príncipes não chegam a reinar. Como que esse já nasceu rei dos judeus? Por isso ele tentou matá-los. Por isso ele baixou um decreto que de 0 a 2 anos todas as crianças tinham que ser mortas. Porque ele ficou sem saber se faz 2 anos, se pode ser. Então ele não matar as crianças de 2 anos abaixo para ter certeza. A Bíblia fala que os sábios acharam Jesus e vão presentear com 3 presentes. A Bíblia vai dizer que um deu ouro,
natureza real. O incenso, a natureza sacrificial. E a mirra, a sua natureza sacrificial. O incenso era a natureza sacerdotal. Glória a Deus. A união. Jesus de Deus. Aí você pergunta, e o quarto? E a Targuã? Aonde foi parar? A Targuã chegou na Grécia, ele já tinha acabado de sair. Ele se preparou, saiu atrás, mas não estava junto. Não tinha os mesmos mapas. Ele acabou se perdendo no meio do caminho. Mas ao longo do caminho, ele que vinha trazendo um presente também do Senhor, começou a encontrar pessoas necessitadas. E ele, que era, além de sábio, médico, parava para ajudar as pessoas. A parada dele mais longa foi 15 anos no leprosário, ajudando os leprosos, não só na saúde, curando, tentando curar a doença, mas fazendo com que eles fossem autossuficientes, que eles plantassem, que eles colhessem, para não viver só da esmola da cidade. Lá ele ficou 15 anos, mas em outros lugares ele foi parando, e às vezes ele tinha que gastar o presente que ele trouxe para Jesus. Um dia, já estava velho, ele disse: eu tenho que tentar ver o Salvador. Afinal de contas, se ele é o Salvador, Rei dos judeus, eu quero a minha salvação. Com dificuldade, o seu servo fiel que estava com ele, desde quando ele saiu da Pérsia, com muita luta, conseguiu conduzi-lo até Jerusalém. Os seus amigos chegaram 2 anos depois do nascimento. Diga amém. Ele chegou 33 anos depois do nascimento. No dia que ele chegou, Jerusalém estava um alvoroço. Ele disse: como é que pode uma cidade ser tão agitada? Isso não está acontecendo. Tem um prisioneiro aí que vai ser executado, e está bem agitada a cidade hoje. A literatura turca vai dizer que quando Jesus está carregando a cruz e cai, os soldados romanos chamam Simão Sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, mas entre ele cair e eles pegarem Simão para vir ajudar Jesus ficou caído por algum tempo. Jesus caiu perto de quem? De Artaban. E Artaban conversou com ele e disse: meu Senhor, meu Salvador, me perdoa. Eu tentei chegar, mas não consegui. Tentei chegar próximo do seu nascimento, e agora o Senhor já está próximo da sua morte. Me perdoa porque o presente que eu trouxe, que eu tinha trazido da Mesopotâmia e da Pérsia para o Senhor, eram pedras preciosas, mas eu gastei, ajudando as pessoas ao longo do caminho, 33 anos, e eu não tenho nada de te entregar. Diz que Jesus, mesmo caindo, do jeito que estava, disse: você entendeu o significado do reino de Deus. Porque houve um jovem que me pediu: Senhor, o que eu preciso para obter a vida eterna? Eu falei para ele: cumpra os mandamentos. Ele disse: eu tenho cumprido. Então te falta uma coisa: vai vender tudo que você tem e dá aos pobres. Ele se entristeceu, não vendeu, não deu aos pobres, nem alcançou a salvação. Você distribuiu tudo aos pobres, sem saber que estava alcançando a salvação. Esse é o quarto sábado. Sexto lugar.
lugar, o personagem principal, Jesus Cristo de Nazaré. Não existe Natal sem Jesus. E tem muita gente comemorando Natal sem Jesus Cristo. Não tem como comemorar Natal sem Jesus. Sabe o que eu fico imaginando? Você imagina você convidado para uma festa de aniversário? Você vai e leva presente para todo mundo e não leva para o aniversariante. Não considera o aniversariante. Não dá nem moral para o aniversariante. É assim que muita gente faz. Mas a pessoa principal é Jesus. Que se entregou. Ele é o protagonista principal. Aquele que tabernaculou-se, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e achava que a forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, vive para sempre, e está no nosso meio aqui também, para ser adorado, bendito, seja o nome do Senhor. Por isso a igreja celebra o Natal e celebra a Páscoa. Não tem como celebrar um sem celebrar o outro. Porque aquele que é adorado na manjedoura é o mesmo que é adorado na cruz do Calvário, que morreu por nós. Nós comemoramos a Páscoa não de coelhinho e chocolate, apesar de ser bom. Isso não tem nada a ver com Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Sétima e última figura, personagem do Natal. Eu já estou encerrando. Primeiro personagem, Deus. Segundo, José de Nazaré. Terceiro, Maria de Nazaré. Quarto, os pastores de Belém. Quinto, os sábios do Oriente. Sexto, o próprio Jesus, figura principal, protagonista de toda a história. E o sétimo, está sentado do teu lado, você. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz: Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. Se não fosse por você, não teria Natal. Pastor, mas isso é uma visão assim muito genérica. Não, nem genérica, nem generalizada. Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você não entenda, mas Deus vai te esclarecer. Vamos supor que você tivesse nascido no mundo de santos. Todo mundo é santo. Só nasceu você pecador. Sabe o que teria acontecido? A mesma coisa. Jesus teria vindo para morrer por você. Glória a Deus. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Você tem um valor excepcional para Deus. Por isso Ele deu o seu filho para resgatar a minha e a tua. Glória a Deus. Fique de pé, em nome do Senhor. Você é a razão da vida do Filho do Homem para a terra. De Deus ter sido feito homem, você é a razão do Natal, de Jesus ser tabernacular. Você tem valor. O Espírito Santo mora em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada fica dizendo duas vezes que não é ninguém. Eu
votos de um feliz Natal em família. Que Deus venha nos abençoar poderosamente. Venha iniciar um final de ano abençoado, rico e próspero, para a glória do nome do Senhor. Amanhã, domingo, véspera de Natal, não teremos culto. Nem na segunda, dia de Natal também. É você curtir a sua família, em nome de Jesus. Quarta-feira, nós teremos